noite, mais uma vez em nossos 20 minutos de reais. E hoje vamos falar de como atuar com REURB. Para isso vamos convidar aqui a advogada Carla Sabac, que vai nos brindar hoje com esse conhecimento em torno da regularização fundiária. Caminhando o convite aqui para Carla. Boa Oi, noite, Carla. Alex. Tudo Boa bem? noite. Tudo? E você? Tudo certinho. Consegue me É, ouvir? tudo certo, tá tudo beleza, a imagem, a internet tá bacana. Espero que ela não nos atrapalhe, né? Que nesse tempo de pandemia todo mundo utilizando esse serviço, então ele ficou um pouco deficitário, né? Mas é isso aí, Carla. Eu inicialmente quero já te agradecer, né? De você ter essa disponibilidade de ser nossa parceira aqui. Carla é uma advogada especialista em direito imobiliário e em REURB também. Ela já tem aqui uma participação conosco no Direito que Move, que nos deixa muito feliz, né? Direito que Move é uma idealização minha e de minha colega Betânia. E hoje, Carla, a gente vai falar, né? Você vai nos brindar aqui com o conhecimento sobre REURB que você tem muito amplo, e vamos falar de forma ampla, né, de como atuar, né, como iniciar a atuação na REURB, e já deixar aqui para as pessoas que estão nos acompanhando e que vão ver também depois dessa live, porque ela fica no nosso feed, de que vem novidades por aí. A gente vai fazer uma série, né, de lives de 20 minutos de reais, né, para quem não conhece. Nas terças-feiras a gente sempre traz aqui uma live. Eu e Betânia, a gente costuma dizer que é uma pocket live, né? E em 20 minutos a gente traz aspectos práticos sobre direito real e as matérias que são congêneres, né? Que o direito real, a atuação do advogado não tem que estar só ligada no direito real, porque em torno do direito real gravitam diversas outras matérias que vão fazer com que ele tenha sucesso na sua aplicação, né? E você sabe muito bem disso, Carla. Então, Carla, fazendo só um esforço fático e simplório em cima da regularização fundiária, eu queria dizer inicialmente que se engana quem pensa que a regularização fundiária, que está em voga hoje em dia, ela tem essa pujança em torno só da legislação que está sendo construída nessa última década, a despeito do conhecimento da Lei 13.465, que fala sobremaneira de forma muito intensa de regularização fundiária. A gente sabe que no decorrer dos anos, da formação até do Brasil, e a gente pode voltar lá em 1500, você vai trazer para a gente, inclusive, essa pontuação de como o imóvel foi, desculpa, de como as terras foram constituídas jurídico, ela partir de uma terra pública, porque a gente vai falar de Seis Marias inicialmente, e depois a destinação da terra para o particular e de que forma essa destinação se deu. Carla, você parou um pouco para mim, eu não sei se é a minha internet ou se é a sua, está um pouco parada. Então, eu vou continuar falando aqui, eu acho que é a sua. Boa noite, Milena. Boa noite, Lorraine, Brito. E aí, Carla, você voltou? Fui eu? Você Olá. está me ouvindo? Provavelmente fui eu. Eu desliguei o Pronto, eu Wi-Fi, estou estava aqui falando no aqui. quarto das duas. Mas te escutei. Te Bacana. escutei. Não, não cortou Pronto, o bacana. teu Então, áudio, não. massa, massa. Falando só da evolução mesmo, né? Da destinação da terra e da regularização, por assim dizer, que não se define só na nova legislação, né, na legislação que é construída nos últimos anos. Então, a gente tem lá a Seis Marias, que inaugura, por assim dizer, a utilização da terra pública e a destinação para particular no sentido de ocupação do território brasileiro e também angariar um pouco, né, de recurso para fazer com que a coroa mantivesse o poder sobre o território. E fazendo já um pulo já enorme, a gente vai para o Estatuto da Terra, que é uma legislação também que trata de regularização fundiária, por assim dizer, e aí a gente tem a legislação que fala do parcelamento do solo, a gente tem também, Carla, uma legislação muito forte, que é o Estatuto da Cidade, que fala de forma clara na primeira vez sobre a função social da propriedade, e fazendo outro pulo também, a gente vai encontrar a lei que fala do programa Minha Casa Minha Vida, que traz
aí destinações, traz pontos sensíveis em relação à regularização fundiária. E para chegar no ponto aqui, a gente tem a 3.465, que fala especificamente de regularização fundiária, que é a mina dos olhos, né, da regularização fundiária por hoje em dia. Então, eu não vou me ater muito aqui, ficar muito falando, porque a convidada é você e para também trazer esse conhecimento. Então, Carla, como é o primeiro passo para a atuação de um advogado numa regularização fundiária, utilizando a REURB, por assim dizer, e esses instrumentos jurídicos que a gente tem em torno da REURB? Está com você, Carla. Pronto. Eu acho que para a gente começar a definir, né, o nosso nível de consciência sobre a regularização fundiária, o primeiro passo é esse que você deu, né? Esse en passant, essa visão panorâmica de nosso processo de ocupação de terras. Além disso, eu acho importantíssimo a gente ir na raiz do conceito, o que é regularização fundiária. E aí a gente qualificar o que é a regularização fundiária urbana e o que é a rural, né? E por que a gente precisa dividir dessa forma para efeito de instrumentalizar, de tornar realidade. E, além disso, eu acho importante a gente ter também a visão de que regularizar imóveis, regularização fundiária, não necessariamente significa uma degradação ambiental. Não necessariamente o crescimento das cidades, o desenvolvimento das cidades pode vir a significar um impacto de destruição, né, do nosso meio ambiente. Há modos, há meios de que essa convivência seja efetivamente harmônica, né, como de fato diz que tem que ser a nossa Constituição. E aí, depois que a gente entendeu o nosso processo histórico, depois que a gente entendeu o que é a REURB na raiz, a gente vai destrinchar quais são as possibilidades para a gente aplicar, em que situações é que a REURB não é aplicável, de que modalidade a gente tem que pressupor. Quando a gente define e classifica a modalidade de interesse social, ela exclui a possibilidade de incidência de uma REURB de interesse específico, ou elas podem conviver para efeito de regularização do mesmo núcleo. Então, são uma série de questionamentos que o ideal é que a gente construa, né? Que a gente parta desse pressuposto de que lá, quando a coroa portuguesa chegou no Brasil e que qualificou ali todas as terras como terras da coroa, a gente já nasce como terras públicas. A gente já nasce com essa concentração de esse conceito, né, de latifúndio já meio que a nossa raiz histórica. E aqui eu queria trazer um dado que eu reputo como sendo bastante pertinente. Se a gente for quantificar, né, a área total hoje do Brasil, a gente está falando em 850 milhões de hectares de terras. Sendo que, para efeito de nosso discurso aqui, que é a regularização fundiária urbana, por essa análise aqui do IBGE, apenas 1,06% é território nacional urbano. Então, a gente parte do pressuposto que a maioria é rural, mas hoje a concentração populacional é todo nas cidades. Então, fazendo esse arcabouço histórico, né, de onde a gente veio, fazendo essa diferenciação de onde estão as pessoas, trazendo essa ideia de que é possível, apesar dessa grande concentração de pessoas hoje na área urbana, é possível que haja essa convivência harmônica, né, do crescimento populacional com o ambiental, a gente vai para um outro viés, que eu acho que é o que está todo mundo aqui ansioso para saber de que maneira eu posso atuar em REURB. É aí onde vem a relevância da gente entender o quanto de impacto econômico no nosso país a gente consegue quando a gente faz com que essas grandes cidades, esses grandes centros urbanos, ou mesmo cidades pequenas, como aqui no interior da Bahia, a gente faça uma divulgação, uma conscientização social, não só das pessoas ali, né, que vão efetivamente se beneficiar, mas também dos atores da regularização fundiária, que somos nós advogados, que são os gestores públicos, que são os secretários, que é o Distrito Federal, como está ali no exercício da sua competência municipal, o registrador de imóveis, o arquiteto, o topógrafo, essa rede de profissionais, né, de atores que a gente tem ali,
precisam entender como que é realmente na prática esse processo de regularização. Precisam ter esse olhar sobre aquela cidade para bem diagnosticar o que é um núcleo urbano informal consolidado. Para a Você, partir de Carla, então... não, você trouxe esse dado aí de 1% de imóveis urbanos, e aí me veio uma lembrança, né, de que, de acordo com o Ministério do Desenvolvimento, 30 milhões de imóveis no Brasil precisam de regularização. E aí a gente para pensar, o que são 30 milhões? Eu acho que você vai trazer aí nesse discurso que você está fazendo para a gente aí, a oportunidade em torno desses 30 milhões. É só para complementar esse dado que você teve, que deu de que há uma concentração populacional em um pedaço relativamente pequeno do território brasileiro, mas que, embora seja um pedaço pequeno que tenha uma população concentrada, existe muito imóvel informal que precisa de regularização fundiária. Eu devolvo porque eu acho que eu cortei você Não, no de seu forma raciocínio. alguma. Aí a gente tem aqui uma digressão falando das terras indígenas, a gente fala quais são os estabelecimentos agropecuários, a cana-de-açúcar, né, ocupando em torno de 22 a 8 milhões de hectares. A gente vem para soja, a gente vem para agropecuária. É um estudo mais realmente analítico, de buscar entender o nosso território nacional, para a partir desse entendimento a gente vir a qualificar a nossa atuação profissional de maneira que a gente entenda o todo e não somente a parte. Não basta a gente dizer que nós queremos executar a REURB e se prender ao conhecimento técnico legal do que está na lei. É preciso ir além, é preciso a gente tirar esse véu, né, desse efeito que todo mundo quer saber sobre como fazer, né, como se a lei 13.465 tivesse inovado, como você já trouxe ali, quando na verdade ela é um marco legal regulatório. Antes dela existiu uma medida provisória Isso. que meio que inaugurou, digamos assim, apesar do próprio Estatuto da Terra, apesar do Código Civil de 2016, 2012. da Lei 6766, que é a Lei de Loteamentos, que querendo ou não, já se trata de regularização também. O próprio Estatuto da Cidade, né, traz esse conjunto legislativo de normas, de leis, que buscam exatamente requalificar a nossa propriedade, que buscam exatamente trazer uma forma de controle e gestão do nosso plano urbanístico. E aí, até a gente chegar, né, na Lei 13.465, a gente tem a nossa própria Constituição, que traz ali, em grande parte, a maioria dos objetivos da própria regularização fundiária urbana. Quando você vê, Alex, o decreto regulamentador, né, que é logo depois da Lei 13.465, veio o O decreto decreto. regulamentador, o 9310 e o 9309, né, o 09 com a regularização fundiária rural e o 9310 com a nossa REURB. Lá no artigo 2º dele, eu acho que é importantíssimo a gente tentar, não do ponto de vista de querer decorar, mas do ponto de vista de tentar entender, né, qual é o objetivo de nós, executores de REURB, né? Considerando ali a regularização fundiária como esse conjunto mesmo de medidas jurídicas, ambientais, sociais, todas destinadas a fazer o quê? Pegar aqueles imóveis que a gente, na conceituação de REURB, a gente chama de lote. Então, lote não é necessariamente uma terra nua de um loteamento. No caso da REURB, é considerado um imóvel, mas é a nomenclatura que a gente usa. É pegar esses imóveis que fazem parte desse núcleo urbano informal consolidado. O que é um núcleo urbano, Carla? O núcleo urbano é um bairro, é uma rua inteira, é um distrito, é o centro de uma cidade. São imóveis que têm ali alguma deficiência, seja porque já nasceram clandestinos, como, por exemplo, um loteador que simplesmente faz lá o parcelamento do solo ao arrepio da aprovação urbanística, por exemplo. A gente chama esse imóvel, ele não é apenas irregular, ele é clandestino. Ou a gente pode, trazendo aqui esse exemplo do loteamento, pensar num loteador que conseguiu a aprovação urbanística, pegou ali as medidas que ele precisava implementar, como, por exemplo, de infraestrutura urbanística, e ele não cumpriu.
Então, Ele deixou de esse, implementar os serviços públicos que são essenciais para aquela população, né? De por abrir vias, como ele exemplo, disse que tinha que abrir, a própria destinação de serviços públicos de saúde, o transporte mesmo, ele deixou de fazer aquele combinado com o próprio município. Então, tudo isso impediu que o próprio loteamento que ele foi feito entrasse para a regularidade. Quando ele teve o exatamente. registro no cartório, teve a licença da prefeitura, para assim dizer, de um termo não muito técnico, e não implementou o que ele tinha que implementar como a responsabilidade do loteador. Exatamente. E aí, nesse cenário, é que nasce exatamente esse conjunto, né, de medidas. Então, o advogado precisa entender que ele não trabalha só. A REURB, ela, para acontecer, sendo ela um conjunto de medidas jurídico-cartorárias, urbanísticas, que é justamente de reinserção desse bairro inteiro lá dentro da lei, do plano diretor da cidade, dentro daquela esfera de competência que o município tem por ordem constitucional, de ir lá e fazer o regramento. A gente precisa de arquitetos para poder fazer o cálculo, a gente precisa de um topógrafo para poder fazer o recálculo, né, de como é que vai ser realmente parcelado esse núcleo urbano informal. E aí a gente vê que há situações, como por exemplo na Amazônia, ou no Pará, que é onde eu mais me choquei, Alex, em ver como as pessoas às vezes vivem, né, ao arrepio da mínima dignidade do ponto de vista do que a gente qualifica como moradia, tanto no conceito legal do decreto, da Lei 3465, como da própria Constituição. A moradia para o nosso legislador, para o nosso constituinte, ela não basta ser moradia, ela tem que ser digna. E quando a gente fala, às vezes, em pessoas que moram em palafitas, pessoas que moram em alguns núcleos, como por exemplo favelas, que não tem qualquer esgotamento sanitário, a gente vê que ali prescinde, né? Prescinde de quê? Desse olhar desprezador, digamos assim, né? Do poder público que já deveria ter olhado, né? A gente não precisa mais ter esse mindset de ignorar situações como essa. A gente precisa realmente entender esse conjunto e ver de que maneira que a gente pode vir a oferecer para a população, né, para aquela comunidade, uma forma de implemento. E aí a REURB nasce, Alex, ao lado da iniciativa de ofício do município de executar a REURB, nascem as empresas privadas, que é onde os advogados que estão aqui agora, né, nos escutando. E, enfim, eu até peço que pegue esse aviãozinho daqui de baixo, ó, e encaminhe para todo aquele profissional, não somente o advogado, que pode se beneficiar, né, dessas informações que a gente está trazendo aqui, porque para mim são informações de altíssima relevância pública, né? Além de ser altamente monetizável, a gente está falando aqui de converter, a gente via converter em serviço, um serviço que beneficia. Então, a gente está falando de algo que precisa de um conjunto mesmo, uma multidisciplinaridade ali, inerente à prática, que precisa que as pessoas entendam para além de apenas um conceito técnico jurídico cartorário. É preciso que a gente entenda, por exemplo, que o georreferenciamento ele precisa ser planialtimétrico, não meramente planimétrico. Porque nós, enquanto parceiros ali de outros profissionais, nós acabamos que somos empreendedores e fiscais da atividade um do outro. Não que a gente queira derrubar, né, a atividade do outro, mas que a gente venha a se somar, porque o nosso conhecimento transcende o meramente técnico-jurídico, né? Legal. É E interessante aí, também pontuar, Carla, que a regularização fundiária ela pode ser feita através de instrumentos que o advogado usa no seu atendimento individual, como a própria usucapião ou até um instrumento administrativo como a concessão de uso especial para fins de moradia. Mas o que chama atenção na regularização fundiária urbana, na REURB, é a possibilidade, como você mesma falou há pouco, de atuação de forma multidisciplinar com diversos outros profissionais que têm conhecimentos específicos que podem fazer com que essa atuação seja amplificada, levando dignidade, a dignidade humana a diversas pessoas. E outra coisa, se engana quem acha que a regularização fundiária ela vai cair, ela vai cobrir só uma população
que, por assim dizer, a própria legislação traz, que é aquela população de baixa renda. Se assim o fosse, não teria necessidade de se instituir lá na própria lei de regularização fundiária a REURB de interesse específico. Então, puxando o gancho de atuação de advogado, logicamente boa parte desse público aí está inserido na REURB de interesse social, que para quem não sabe, o IG é formado por dois defensores públicos, que sou eu e Betânia, e tem atuação em cima desse público, mas tem uma outra grande parte que se trata de atuação que o advogado tem que estar inserido nesse âmbito, não só sozinho. E aí a gente traz o ponto em que diz como atuar com a REURB. Então, você toca num ponto que é sensível no sentido de estar atento para a atuação ser de forma conjunta com diversos outros profissionais especializados. E aí eu devolvo mais uma vez, espero não ter cortado o seu raciocínio. De forma alguma, você só tem a somar. E é isso aí, Alex, é a ideia das parcerias, né? De você realmente, é possível, mesmo a de interesse social, a remuneração, né? Que o beneficiário ali venha a contratar a empresa privada que vai executar a REURB. Então, essa empresa privada, ela precisa, reunir ali os profissionais para que essa REURB seja efetivamente executável. Então, a gente tem, quando a gente para aqui no decreto, né, para verificar quem são os legitimados, né, para requerer a REURB, claro que a gente vê o município, né, como um dos autores, não para requerer, no caso dele é a instalação de ofício. Sim. Mas quando a gente vê aqui, ó, que a União, ela pode, junto com os estados e o Distrito Federal, fora da sua competência municipal, né, que ela está exercendo a competência estadual, ele pode requerer que seja instaurado, né, o procedimento de REURB. A gente vê os próprios proprietários dos imóveis ou dos terrenos, Sim. os loteadores e os incorporadores. Cabe REURB para condomínio. A gente vê o próprio Ministério Público e a Defensoria, e aí no caso de vocês é que realmente somente para interesse social é que vai se aplicar, mas os próprios beneficiários, eles podem também, individual ou coletivamente, vir a requerer que o próprio município faça ali a instauração desse procedimento de regularização fundiária. Então, o que a gente percebe é que para executar REURB e para que a gente consiga monetizar a carreira de REURB, a gente precisa formar parcerias, né? Se a gente está se falando com pessoas que queiram realmente empreender REURB, né? De que maneira que se pode empreender? É de forma consultoria também, é dessa forma executável de empresa privada, mas é possível também que você venha a fazer uma consultoria para gestores públicos, né? Cursos de treinamento para o gestor público, desde que você tenha, inclusive, um notório saber jurídico ali, você pode cair numa hipótese de inexigibilidade, né, de licitação. E agora, para a nova lei de licitações, há um novo marco para isso. As faixas foram alteradas. Salvo engano, é 50 mil para o teto, né, de 50 mil quando não há serviço de engenharia. E quando há serviço de engenharia, esse valor consegue subir para 100 mil reais. Então, a gente está vendo um novo campo de atuação para diversos profissionais em um cenário de franca crise econômica, onde a gente vê o tempo todo os índices de desemprego, né, subindo em nosso país, ao arrepio das pessoas que estão dentro desse setor imobiliário. Então, a ideia é que, é o que eu digo, emprego realmente talvez não esteja tendo, mas trabalho há. E a gente, quando vê... vou me colocar, não quero que pense que é um autoelogio, mas pessoas como nós, né, que dedicam um pouco do tempo para compartilhar o que a gente sabe. Se você parar para pensar, tem muita gente boa fazendo isso que a gente está fazendo. Então, uma pessoa que realmente quer se inserir, se qualificar, ela consegue ter acesso a conteúdo de qualidade para vir a executar esse serviço e monetizar a própria carreira. Sair de uma seara de não monetização. E aí, Carla, você me trouxe uma lembrança de uma live que você fez aqui até no Direito que Move com Betânia, que traz toda a sua trajetória. Quem quiser saber um pouquinho de como é essa trajetória de Carla, vá lá, tá aqui no nosso feed, sobre isso que ela falou, né? De como achar determinado tempo e monetizar todo o conhecimento que você tem. Tá aqui, né? Essa live que você fez. Tem mais ou menos Exatamente, está aí uns 10 dias. disponível. Isso. Está aí disponível. E aí, a questão toda é
Alex, a gente conseguir entender o conceito da regularização fundiária, né? Entender do nosso processo histórico, toda e qualquer cidade vai haver campo para você atuar REURB. A ideia é que, seja no loteamento, seja numa gleba inteira, que é comum, por exemplo, aqui na Bahia, cidades serem antigas fazendas. Então, na verdade, quando você vai para o registro de imóveis, aquilo ali é uma gleba inteira. Inteira, sim. É uma gleba inteira. Então, toda cidade tem campo para REURB. E a ideia de REURB é que é algo que esteja consolidado no tempo. O que é um núcleo? É um conjunto, né, de habitações que estão ali, de tal forma que o poder público, para o poder público municipal, é mais interessante que ele faça um novo filtro, né, dos índices de ocupação dele, dos coeficientes de aproveitamento dele, e reinsira esses imóveis dentro da legalidade, né, urbanística, do que dar ali um comando, né, uma determinação de demolição, por exemplo. A própria lei do Minha Casa Minha Vida, ela traz exatamente isso que você colocou. Ela destina a construção de conjuntos habitacionais novos, né, moradias novas, unidades habitacionais novas, e também indica a regularização dessas áreas, desses núcleos informais consolidados, no sentido de trazer a formalidade para o Estado e saber do que se trata a lei e também indicar, colocar os serviços públicos que tem que ser destinado àquela população, não deixando de lado, certamente, a titulação a essas pessoas, né? Aí vai por propriedade, ou então um outro direito real, ou até mesmo uma indicação de uma titulação administrativa. Então, isso que você trouxe aí, a lei fala exatamente dessa forma, né? Que é muito adequado para o município não tirar todo o Estado, por assim dizer, o ente público, não tirar todo mundo dali, construir novas unidades, mas também fazer a regularização e no sentido de trazer formalidade àquelas unidades habitacionais que já existem. E aí, Alex, eu vejo, muita gente me pergunta em direct, né? Mas como é que eu faço para conseguir saber como começar com a prefeitura? Gente, é literalmente ligando para a prefeitura, para a Secretaria ali de Habitação, se tiver uma Secretaria já de Regularização Fundiária, e se informando. Há processo de regularização fundiária urbana instaurado? Tem algum concluído? Não teve. O que está faltando? Qual é a dificuldade hoje do município para fazer? Porque e entender qual é o benefício do município. Aí a gente vai partir para a área econômica. É muito importante que o advogado tenha domínio, né? O domínio das coisas. Literalmente. Bacana. Só para as pessoas entenderem, o domínio das coisas é o curso, né, que a gente dá no Direito que Move aqui, né? Então a gente tem um curso chamado Exatamente, estão fazendo jus ao nome. E Carla é nossa parceira também. Vamos junto, Carla. Vamos junto. Vamos embora. Pronto. Então, o advogado, tomando literalmente domínio das coisas, ele precisa se apropriar de uma informação relevantíssima de conteúdo econômico. Que qual é? Se o imóvel é regularizado, o município consegue fazer ali o recolhimento de IPTU, né? Alguns imóveis que são irregulares não têm inscrição municipal. Ah, Carla, mas tem muito imóvel que não tem matrícula cartorária, mas que a prefeitura já arrecada o IPTU. Eu vou dizer, ok, concordo. Mas, se não tem matrícula, ele não consegue fazer, ele faz uma venda apenas, ele gera um ITV e não faz mais. Sabe por quê? Porque no registro de imóveis ele não pode fazer de novo. Não tem matrícula. Então, um imóvel regularizado que tenha efetivamente matrícula significa aumento de arrecadação do ITIV, o ITBI, né? Como, não sei se tem mais pessoas aqui que não são baianas, podem não entender que imposto é esse, né? Mas, enfim, é o ITBI. Então, você consegue arrecadar o ITBI, porque as operações de compra e venda, né, de venda de direitos ali reais... É a verdadeira geração de riqueza, né? Exatamente. A formalização vai gerar riqueza. Exatamente. E aí você, com um imóvel que tenha inscrição municipal, imóvel que tenha matrícula, você é capaz de, por exemplo, um comerciante, porque REURB não é para imóvel apenas residencial, é também para imóveis de natureza não residencial. Um comerciante, por exemplo, ele pode pegar o seu próprio imóvel e levantar um financiamento bancário para obter capital de giro, por exemplo, dando o seu imóvel em garantia. Como que o município ganha? Carla, a gente está falando aqui do ganho municipal e não do ganho do beneficiário. Um comerciante, um empresário que pega um dinheiro, né, um mútuo, para aumentar o seu capital de giro, ele vai implementar a sua atividade empresarial econômica. Se ele vai implementar a sua atividade empresarial econômica, ele vai reformar,
Ele vai comprar material de construção, ele vai contratar mão de obra, ele vai aumentar a parcela de serviços ou produtos que ele já tinha ali disponibilizando no mercado. Então, ele vai aumentar a arrecadação do município em imposto sobre serviço, em ISS. Então, até isso sem nem falar na questão do aumento de circulação de mercadorias, por exemplo, que a gente já vai repercutir para a esfera de competência tributária estadual. Então, do ponto de vista do gestor público, é impensável um gestor público não achar a REURB como uma vantagem para os cofres públicos do município e, querendo ou não, para a própria ratificação do trabalho daquele gestor. Porque, querendo ou não, foi ele quem trouxe a Perfeito. possibilidade daquela população, daquela comunidade, daquele beneficiário, né, como a gente chama, poder ter ali a sua matrícula, né, a sua escritura, o seu papel. Então, o ganho para o município, eu só vejo para cima. E considerando, né, que a grande maioria, Alex, das cidades já tem aquela infraestrutura ali, né? O centro da cidade, às vezes, né, não está ali regularizado, mas já tem toda a infraestrutura urbanística. Então, há situações em que o município, inclusive, não precisa fazer mais qualquer tipo de termo de compromisso para a implementação, por exemplo, dessas melhorias que poderiam ser obrigatórias do ponto de vista, né, da REURB, que não é só titular o ocupante, é também trazer essa dignidade, é qualificar essa morada para que ela seja digna. Então, se a gente para pensar num cenário como esse, é só relação de ganha-ganha para o município. O único fator, né, que eu diria assim, quem é que perde? Se a gente está pensando do beneficiário que ganha, se a gente está pensando de nós, né, que somos aqui empreendedores, podemos ganhar, se a gente está pensando no eixo municipal que está aumentando a arrecadação, quem é que perde? Quem perde é a irregularidade. Perfeito. É a única pessoa que perde. Então, a gente ter um empoderamento de saber quais são as vantagens para se realizar a REURB, considerando que a REURB é a desconstrução, algo que já existe, mas que de alguma maneira existe ao arrepio da legislação urbanística ou jurídico-cartorária, ou ambiental, ou social. A gente desconstrói de cima para baixo, a gente consegue identificar que aquela região da minha cidade está precisando de REURB, que aquela região, aquele bairro da cidade da minha avó está precisando de REURB. E aí a gente consegue ver com mais clareza o nosso campo de atuação. E não é muito difícil de ver isso, Carla, porque todo mundo que mora em uma grande cidade, não só as capitais do nosso Brasil, tem visão, notícia de um centro urbano informal, de um núcleo urbano informal. E aí, naquele núcleo urbano, como você está falando, informal, consolidado, existe a necessidade de implementação de REURB. E aí eu volto àquele ponto de oportunidade para que o profissional do direito, por assim dizer, e também de outras áreas que vão sempre estar em conjunto com o profissional do direito, essa oportunidade de poder monetizar esse conhecimento, né? E volto também àquele ponto que eu falei no início. Segundo o próprio Ministério do Desenvolvimento Regional, 30 milhões de imóveis estão na informalidade no Brasil. Verifique em que ponto nós temos o quanto de oportunidade se tem para atuar nessa área. Mas para que isso aconteça, logicamente, é necessário ter o conhecimento prévio, né, consolidado, para que você possa, de certa forma, fazer um trabalho efetivo e de qualidade. E aí, o seu discurso, o que você trouxe aqui de clareza e de conhecimento, faz com que aguce como é que eu posso dizer, a pessoa fica com vontade de adquirir esse conhecimento, de entender realmente do que se trata. Porque nos últimos anos a gente vê muito a palavra REURB em voga. E aí você traz de forma assim magistral o que é e como se pode começar a atuar com REURB. E descortina de forma muito, muito interessante, trazendo para o público que está aqui com a gente, que não é o advogado sozinho que vai fazer com que a REURB seja startada, né? Ele necessita de um conjunto de pessoas que gravitam, não em torno dele, mas sim gravitam em torno da REURB, de mãos dadas com ele, para que isso verdadeiramente seja possível enxergar em um ponto efetivo de realização mesmo dessa regularização.
É isso? Exatamente. E aí, algo que eu acho, casando, né, com o que você falou aí, quem vê cara, vou falar um ditadinho bem baiano, que eu adoro a baianidade. Quem vê cara não vê coração. E aí é onde é uma super dica que eu dou para o advogado que quer atuar. Não sei por onde conversar, não tenho abertura para falar na prefeitura, fui oposição, não vou para a prefeitura agora. Vai no cartório de registro de imóveis, marca um horário com o registrador e literalmente pergunta para ele, registrador, quais são as áreas da cidade em que há algum problema da gente fazer o registro de operações, de uma compra e venda, de uma doação. Ótima dica, ótima A dica. partir disso aí, e outra coisa, a gente está falando de uma publicidade de informação. Qual Carla, você falhou para a gente aqui. Eu queria que você repetisse quando você voltar, a partir do momento que você fala de publicidade. Você falhou. Você está falando de falei? publicidade. É, publicidade, a partir desse momento. Pronto. As informações do cartório de registro de imóveis. Eu acho que foi Carla. Quem pode me avisar aí quem é que está travado? Se sou eu ou se é Carla? Eu acho que é Carla que travou aqui. Pois é, Carla estava falando da possibilidade de se, na verdade ela deu uma dica, né, em torno da possibilidade de se conseguir informações acerca de determinado local que seja uma oportunidade para aplicar a REURB. E aí ela estava falando que é para chegar num cartório de registro de imóveis, caiu, não foi, Carla? Então eu estou falando aqui, eu vou te convidar novamente, chegar no cartório de registro de imóveis e solicitar informações de áreas que são problemáticas no sentido de se registrar esses imóveis. Então, eu até falei, viu, Carla? Estava Voltei. falando da publicidade, né? Da possibilidade de se perguntar ao registrador quais são as áreas que têm problemas em registrar determinados direitos reais. E aí, a gente, quando fala de direito real, o maior direito real que a gente vai no registro é a propriedade, né? De se registrar a propriedade. Você, com essa informação, você vai botar debaixo do braço e vai partir para aquele ente público que você vai questionar ele por que não está lá determinada REUB em determinado ponto. Eu volto E para você. outra, mais do que isso, você pode partir diretamente para a comunidade. Lembre que você é legitimado. Os beneficiários são legitimados. Se você toma notícia, por exemplo, que uma cidade não há um loteamento, que o loteador, por qualquer razão, não fez ali, né, as providências, né, de efetivação desse loteamento até o fim, você tem ali um campo de atuação diretamente com os beneficiários, os ocupantes ali, lote a lote, como você pode também procurar o próprio loteador. Querendo ou não, se ele não tomou ainda, ele está em vias de tomar um auto de infração por Sim, sim. loteamento irregular, clandestino, se for o caso. Então, você não precisa esperar a atuação do município. E aí eu vou trazer notícia aqui, né, de um fluxograma, que é o que as etapas, no caso, para um empreendedor REURB vir a realizar, né, reunir para conseguir lá uma CRF, que é a Certidão de Regularização Fundiária. Você pode, na condição, né, ali, representando aqueles legitimados, fazer o requerimento ao Poder Público Municipal e desencadear ali o processo de REURB como um todo. Você não Perfeito. precisa esperar o município. O ideal, claro, é que você tenha o município ao seu lado como parceiro, que você tenha ali o município como um apoiador, certo? Que tenha ali essa reunião de interesses, afinal, ele é né, dos beneficiários indiretos Como você mesmo falou, da né, REURB, do ganha-ganha, né, na relação da do ganha-ganha. produção de riqueza. Eu acho assim, ó, claro que a gente vê gente, né, de todo tipo, enfim, infelizmente há essas situações. Mas um gestor público que não quer fazer REURB, para mim, ele não entendeu direito. Ele não foi explicado para ele É a isso relação de mesmo, ganho Carla. para o município.
Então, não precisa você ficar esperando que o município instaure a REURB para você poder desencadear. Claro que se o município já instaurou, aí onde você pode, como legitimado, né, como ocupante, fazer seu requerimento individual, porque se pressupõe que aquele projeto, o projeto urbanístico, né, essencial ao projeto de regularização fundiária, enfim, todas as questões, as peças processuais, né, que o processo de REURB é uma peça processual, digamos assim, entra como no cartório de registro de imóveis, mais ou menos como um loteamento, né, entra para efeito de criação daquelas matrículas individualizadas lote a lote, é algo realmente, como é que eu digo assim, de esfera macro. Você pode você mesmo vir a iniciar, a executar, enquanto empreendedor, enquanto ali, como é que eu digo, representante dos interesses daqueles beneficiários. A partir de onde? Dessa conduta somada, né? De buscar esse apoio do gestor público, mas se ele por alguma razão ainda não tiver feito, você procura o mercado, né? Em que campo você vai atuar, você procura ali o registrador de imóveis, que você vai ver qual é a região, e naquela conversa realmente de conscientização social, de oferta, de divulgação, de fazer isso aqui que a gente está falando, né? Promovam vocês também em seus canais esse tipo de comunicação direta, né? De informação mesmo, esse trabalho social, de explicação dos benefícios, né? Para toda a cadeia ali de pessoas que se beneficiam com a regularização fundiária urbana, você consegue monetizar sua carreira de uma maneira casada com a realização de um propósito. Porque, para mim, esse trabalho que a gente faz não é apenas dinheiro, entendeu, Alex? Não é só o dinheiro em si, é a gente poder fazer isso, fazer o que a gente gosta, ajudar pessoas e monetizar a própria carreira. Perfeito, perfeito para os advogados que atuam nessa área. Isso é muito bom mesmo que você traz. Olha, veja como esse tema ele é interessantíssimo. A gente está no programa de 20 minutos de reais, né? Aqui no nosso Direito que Move. A gente começa nossas lives sempre às 18h06. A gente já está em 18h48. Mas eu não quero deixar as pessoas tristes, não, porque a gente está inaugurando uma série hoje, né? Sobre o assunto REURB, e Carla vai brindar sempre a gente com esse conhecimento aqui, às terças-feiras, né, Carla? É, Isso. Continue nos acompanhando, né? Tem novidade para vir por aí, né? Então, é, ótima presença de Carla, o conhecimento que ela trouxe maravilhoso, Carla. Agradeço mais uma vez. E vou deixar aqui, porque a gente estourou. Eu não sei se você já viu alguma das nossas lives de 20 minutos. E quando o Betânia fala, eu corto Betânia pra caramba, porque se deixar a Betânia fala 3 horas. E a gente tem que ser fiel aos nossos 20 minutos. Mas aí eu vou devolver a palavra a você para você fazer suas considerações finais em torno disso. E não deixar o pessoal órfão desse conhecimento, fazendo já o convite para os nossos próximos encontros. Participando justamente dessa série, né, em torno da REURB, que eu acabei de falar. A gente vai aprofundar esse conhecimento nas próximas lives. A live aula, né, 20 minutos de reais. Muito bom mesmo, viu, Carla? Aí eu deixo com você agora. Eu te agradeço mais uma vez, tanto a você quanto a Betânia, por esse convite, poder participar com vocês desse projeto tão bacana, né? Que vai além do direito das coisas. É realmente ajudar, pegar na mão, né, de advogados, de juristas, né? E transferir ali aquilo que a gente vem arduamente, né, acumulando ao longo dos anos que a gente tem já É isso mesmo. de atuação. Eu me sinto muito honrada de poder estar aqui somando e espero mesmo que seja à altura. A quem está aqui nos ouvindo, eu quero realmente fazer esse convite. A gente começou a construir essa ideia do que é a regularização fundiária. Tem mais lives, aulas como essa, à frente durante esse mês de maio. Mês de junho também, né, Alex? Acho que a gente começa Isso. no mês de junho. Mês de junho a gente vai dar mais uma intensificada. E a ideia é isso aqui mesmo, é a gente conseguir, dia a dia, construir um conhecimento mais sólido, mais pujante, para que vocês aí, onde quer que vocês estejam, possam vir a atuar, né? Ajudando pessoas e ajudando a si próprio, né? Uma vez que conhecimento nunca é demais, é a nossa Com maior riqueza. certeza, com certeza. Muito bom. Eu só queria fazer um último convite a quem está aqui com a gente, que vai ver depois, né? Fazer a inscrição aí na nossa bio para uma imersão, uso campeão extrajudicial
no direito que move. Então, quem tiver interesse, vai lá fazer a inscrição, vai ser um evento fechado de 3 dias, e quem faz a inscrição já recebe já um brinde, né? Um brinde bacana que Betânia preparou para quem faz a inscrição. Muito obrigado, Carla. Até a próxima, porque a próxima está próxima também. E obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. A live vai ficar gravada aí para quem quiser assistir depois e rever. Ótimos conhecimentos expostos aqui. Um beijão e até a Um próxima. beijo, pessoal. Boa noite. Tchau, gente.